Fala galera, seguinte, queria falar com vocês aqui hoje um pouquinho acerca da criação literária, né? É algo que eu medito há um bom tempo e acaba que de tempos em tempos eu acabo mudando um pouquinho a minha percepção disso, né? O que eu vou dizer aqui é algo muito particular, muito subjetivo, e assim, pode ser que outros escritores, outros artistas, sejam escritores, sejam poetas ou pintores, escultores, enfim, músicos, né? É possível que difiram bastante do que eu vou dizer. Eu acho muito. Para mim, no início, parecia que era só uma imagem que surgia assim do nada, né? Aqui vinha uma imagem, uma imagem, ainda continua sendo, né? Uma imagem que surge, mas de uma personagem semi-pronta num momento que está realizando alguma ação, né? Ou seja, uma cena surge de imediato na minha cabeça e dá início ali a construção de um microconto, de um conto, de uma novela, de um romance, né? É mais ou menos assim que acontece. Mas eu fiquei pensando, cara, essa madrugada, e me parece que tem um passo anterior ainda que eu não tinha percebido antes, que é o e se, né? Vem na cabeça da gente assim, cara, e se alguém fizesse tal coisa? E eu acredito que tenha sido isso que tenha passado na cabeça do Tolstói quando ele escreveu Ana Karenina, ou Ana Karenina, né? Porque é sabido que o Tolstói, ficou... Ele leu no jornal o caso de, salvo engano, uma moça. Foi um rapaz, agora vocês me perdoem. Eu não sei se foi uma moça ou um rapaz, mas isso não tem tanta relevância aqui para reflexão, né? Que se jogou no trilho do trem, debaixo de uma locomotiva, né? E se matou. Mas que eu acho que ele pensou assim, rapaz, e se uma mulher fizesse isso? Aí deve ter vindo por Ana Karenina na cabeça dele. Mas, e aí vem a questão, todos nós, né? O que motiva sujeito A, B ou C a realizar X, Y ou Z ação, né? Daí você passa por esse processo de criação, de reflexão e de uma certa introspecção daquele tema e daquela personagem. O que acaba sendo muito interessante, né? Todos nós que escrevemos temos isso em comum, né? De que a gente não conhece a personagem até que tenhamos que concluir aquela peça para conhecer as suas razões, né? E muitas vezes as razões continuam misteriosas para a gente, mesmo após a finalização do trabalho. E é muito engraçado isso, bicho, de você conseguir passar por esse processo, idealizar uma personagem só para responder uma pergunta, né? Cara, e se um bigode pudesse tomar conta da mente das pessoas? E se um antigo amor enlouquecido, uma mulher louca do teu passado, reaparecesse na tua vida? Tu já casado, pai de 12 filhos, o que isso faria com a tua cabeça, né? E se você achasse que encontrou a única mulher santa da face da terra, a única que restou? E se Platão tivesse reencarnado no Recife da década de 20 desse século? Então são e se a história da Odisseia foi uma invenção de Odisseu? Se tudo aquilo não passasse de uma mentira para enganar a Penélope ou para aceitar, para que fizesse com que a Penélope o aceitasse de volta, né? Então toda a construção literária, a minha construção literária, ela passa por esse e se, né? Consequentemente vem uma cena e vem a personagem, e aí a gente vai depurar tudo aquilo ali, vai fazer a construção, não só a construção de cena, cenário, construção de personagem mesmo, mas toda uma construção
linguística também, né? Porque vai variar muito. Então, eu particularmente, eu vejo, eu gosto de pensar isso também, que os meus contos, eles possuem, por exemplo, se você for ver o Que Choram os Mortos, o meu primeiro livro, único publicado até o momento, né? Ele tem, eu posso dizer que todos os 13 contos que estão lá, eles são bem diferentes na forma linguística, uns dos outros, né? A língua é um pouco diferente em cada um deles. De modo que o que une ali é a essência de todas aquelas histórias, né? De todas aquelas personagens. Então, é um sentimento, é um tema, é um eixo temático, um eixo narrativo que acaba unindo todas aquelas histórias num único livro, né? No próximo livro isso acontece também, mas eu acho que é mais flagrante ainda a diferença linguística e verbal de cada conto. Completamente diferente, eu poderia dizer, porque as personagens elas se divergem muito, né? Elas são muito diferentes umas das outras. O narrador é muito diferente também. O nível social deles, não só o nível social também, mas os círculos sociais nos quais eles pertencem são diferentes, né? De modo que a gente sabe que em cada lugar se fala de um jeito. A gente está no Brasil, Brasil imenso, né? Eu andei de Nordeste ao Sul, do Nordeste ao Sul desse país, e por mais que houvesse uma linha de interesse proeminente nos grupos que eu acabei me envolvendo, né? O português ainda assim, a linguagem utilizada ainda assim tinha suas certas idiosincrasias que não dá para dizer que era o português, né? Que no meu artesanato eu gosto de dizer que eu gosto muito de trabalhar com português caboclo, né? O português que seria um popular artístico, né? Algo do popular, mas trabalhado de uma forma que se ganhasse mais plasticidade, mais beleza. Bom, isso é um aspecto da construção prosaica, né, artística, que eu acho que é uma das mais importantes, né? Obviamente a gente não vai dizer que tudo dá para você separar tudo, dá para você analisar separadamente as coisas, mas eu acho que é uma união, obviamente, né, do enredo com a construção narrativa, com as técnicas literárias, mas principalmente com a força da língua utilizada ali. Por exemplo, se você pegar O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, você vai ver que ali, obviamente, existe um enredo muito bom, né, grandioso e tudo mais, a questão do demônio, a questão da violência, da sensualidade, tá tudo ali. Mas o que, no meu modo de ver, diferencia absolutamente essa obra de todas as outras que tem o tocante, tem, por exemplo, o sertão, como não só como uma paisagem, um plano de fundo, mas como uma personagem que está ali colocando o dedo e direcionando cada uma das outras secundárias, por assim dizer, né? Para além disso, eu acho que a linguagem é o que realmente diferencia a prosa de Guimarães Rosa, né? Por exemplo, vocês sabem aqui que eu adoro o Altran Dourado, né? E o Altran Dourado tem uma... Cara, assim, a força verbal dele é absurda, né? De uma beleza, muitas vezes de uma simplicidade. O português não é muito complicado. O que dificulta um pouco a leitura no Altran Dourado é a tecnicidade dele, né? Alguns aspectos técnicos da prosa que podem dificultar um pouco. Não acho que seja de modo algum um empecilho para um leitor que chegue um tanto desavisado, mas ainda assim, porque eu estou falando dele, né? Porque você vê, ele tem narrativas simples, muitas vezes não acontece muita coisa
no livro dele, né? Ou não muita coisa extraordinária. Então, às vezes é a vida ordinária mesmo, do dia a dia, do interior, da Minas Gerais, interior, ou pequenas cidades ali, São Paulo, se não me engano, também. De modo que o que vai realmente dar força para a literatura dele é a força verbal, né? Poder verbal, a magia que ele cria através das sentenças que ele desenvolve como se fosse do nada, né? O professor Olavo falava que o poder do escritor é falar algo que as pessoas não conseguem dizer. E eu diria mais, é também falar de uma forma que ninguém poderia dizer, a não ser ele, né? De modo que eu vejo como, obviamente, toda a arte ela é muito individualizada, né? Mas eu acho que a prosa e a poesia, ela ainda mais, assim, ela delimita, quer dizer, o limite ele é muito estreito de um prosador para o outro, de um escritor para o outro, né? Mas as coisas não conseguem se misturar. Tanto é que se você tem uma proximidade com algum escritor que tu gostas, sempre que tu pega um livro dele, por mais que tenha um caráter um pouco diferente ali, né, você sabe que é o cara. Porque tem uma maneira de construir a frase, tem uma maneira de trabalhar a língua que é diferente, né? De modo que você vê, pintura, escultura, por mais que seja uma coisa absurdamente maravilhosa, você sabe que é muito possível fazer uma cópia daquilo. E muitas vezes você precisa de especialistas que eles não vão apenas como se diz, analisar o quadro em si, né? Ou seja, ele é idêntico ao quadro original, né, na sua superfície, e algumas análises elas são extremamente minuciosas, né? Qual foi a tinta utilizada, quanto tempo tem, bababá, esse negócio todo para você conseguir diferenciar o original da falsificação, embora a falsificação seja indistinguível da original a olho nu e sem técnica forense, né? E científica. Eu falei tudo isso aí para dizer que eu gosto de estar compartilhando isso aqui com vocês, aqui no YouTube. Não sei se eu vou fazer uma edição para o Instagram também, porque isso se torna um registro para mim também, né, para o futuro, de como é que foi essa evolução de mim mesmo como escritor, e através das experimentações, né? Trabalhar com microconto, estar escrevendo meu segundo romance agora, está próxima da publicação do meu segundo livro de contos, que vocês fiquem ligados que vai ser muito bom. Eu deveria ter falado isso no início do vídeo, né? Então, editor, corta aí para que esse final fique no início do vídeo, para as pessoas que não assistirem mais de 30% do vídeo, saiba que tem um novo livro chegando. E é isso, para mim é quase como se fosse uma filosofia da minha própria prosa, né? É um negócio meio doido. Eu não acho que seja uma loucura minha ficar refletindo sobre isso, porque, para quem não leu aqui o diário de Van Gogh, as cartas para Theo, para o irmão dele, leiam. É sempre uma reflexão muito, muito, muito profunda acerca da arte dele, né? Da construção, das concepções e filosofias artísticas, né? E direcionamentos técnicos e até desenvolvimentos próprios da arte, da pintura, de como ele deve fazer aquilo, o que é que ele faz para se diferenciar, como ele vê o mundo, como ele experiencia o mundo e como é que o mundo é traduzido através da destreza artística dele, né? Isso é também algo que eu posso falar do que eu faço, né? Para os meus leitores, os poucos que eu tenho, né? E espero que eles frutifiquem, que é uma experiência de poder ver o mundo através não só dos meus olhos, mas através principalmente dos olhos das personagens que
Cara, eu diria que nem esse sou eu que crio, porque eu particularmente não penso muito nelas, né? Elas que criam-se a si mesmas e me atacam em algum momento onde me obrigam a escrever a vida delas. Pô, então é isso. Eu não sei se a conclusão ficou muito fechada aqui. Eu abri essa câmera sem roteiro, sem nada, só pra gravar isso aqui pra vocês. E até a próxima, meus senhores. Provavelmente a próxima vez que eu aparecer por aqui vai ser pra lançar oficialmente o segundo livro de contos, que tá assim, imperdível, engraçadíssimo. Cara, eu posso dizer que esse livro tem as tintas do Brasil. Então, talvez seja um pouco arvorar a mim esse papel de, pô, eu realmente escrevi o Brasil, vocês podem ver o Brasil através desses contos, mas para que eu não fique de mentiroso aqui, eu deixo o convite para que vocês o comprem e tirem as conclusões por si, e deixem aí nos comentários, pô, mandem no meu Instagram também o que é que vocês acharam do livro e do Que Choram os Mortos também. Se vocês não compraram, eu vou a partir de agora começar a colocar nos vídeos o link para compra na Amazon, tá? Ele deve estar em promoção. Vira e mexe, aparece uma promoção aí vocês adicionam no carrinho aí da Black Friday. Adiciona logo os dois, vai dar para comprar os dois. Daqui que a Black Friday... Eita porra, aí é festa. Daqui que a Black Friday chegar, vocês compram logo os dois e é isso. Beleza, meus amigos? Fiquem com Deus, até a próxima. E leiam esse pobre prosador. Cheiro.